Olá, meus amores! Como vocês estão? Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e dos seus familiares também. Bom, hoje nós teremos uma surpresinha. Iniciaremos o nosso Festival Literário EVN. Nosso festival literário será online e vocês irão contar com várias surpresas durante este festival. Lembrando que hoje é o início. E para o início, eu escolhi uma escritora maravilhosa para ser a homenageada deste festival. Vamos conhecê-la? Nossa homenageada é a Clarice Lispector. Mas antes de falar da Clarice, gostaria de dar os créditos deste mapa mental. Ele foi produzido pela Estratégia Vestibulares, tá, gente? Eu amei, sinceramente, amei esse mapa. E como eu estou usando uma produção feita por terceiros, eu preciso de referenciar esta produção. Então, eu gostaria de dar os créditos para as estratégias vestibulares, tá ok? Bom, mas agora nós iremos falar de autores importantes. E a nossa autora escolhida foi Clarice Lispector. Na verdade, a Clarice, a história de vida e as obras dela são todas muito curiosas, sabe? Aquela escritora que quanto mais você lê, mais você se surpreende com os escritos dela e tudo mais. A Clarice é bem assim, gente. Para início de conversa, eu gostaria de falar sobre o nascimento de Clarice. Ela nasceu na Ucrânia em 10 de dezembro de 1920. O nome dela não é Clarice. O nome dela biológico é Raya Pinksovna Lispector. Na verdade, esse Clarice Lispector nasceu aqui no Brasil, tá, gente? O pai dela, ele colocou esse nome dela Clarice porque eles estavam fugindo da guerra. A origem de Clarice, na verdade, ela é judia russa. Como ela era judia russa, eles estavam fugindo da guerra e dos antissemitas, né? Aquelas pessoas que têm aquele discurso de ódio, aquelas pessoas que matam o outro apenas pela xenofobia, pelo ódio a origem daquela pessoa, né? Então, como o pai dela fugiu para o Brasil, aqui no Brasil eles precisavam de ter nomes brasileiros. E daí surgiu o nome Clarice. Clarice, por mais que não tenha nascido no Brasil, ela se intitula uma nordestina raiz, tá? Ela dizia que ela era nordestina e que ela era brasileira. Primeiro, quando o pai dela chegou aqui no Brasil, eles moraram em Maceió. Logo após um certo período, eles foram morar no Recife. E depois de algum período, eles foram morar no Rio de Janeiro. Clarice casou-se, né, com um colega da faculdade. Após isso, ele virou um diplomata e eles dois fizeram muitas viagens ao exterior. Vários países, ela conheceu vários países, né, porque por conta das viagens do seu esposo, ela viajava com ele. E além disso, ela aprendeu a falar vários idiomas. Portanto, ela era poliglota, né? Além do português, ela falava inglês, francês e entre outros idiomas. Ela começou a escrever durante a faculdade. Na verdade, ela não fez... a faculdade que ela cursou foi Direito. Porém,
de tanto ela ler, né? Ela era uma leitora, frequentadora de bibliotecas, de muito ler, ela acabou desenvolvendo o hábito pela escrita. O estilo, né? Ela produz uma prosa intimista, seus textos produzem análises psicológicas dos personagens, flertando com o universo do sonho e a ideia de inconsciência e o fluxo de consciência. Na verdade, o que Clarice Lispector gostava de escrever era coisas do cotidiano, né? Coisas simples, mas que tinha um toque especial, que deixava tudo muito, sabe, muito mágico, podemos dizer assim, né? O primeiro livro que ela publicou, ela tinha 24 anos de idade. Foi no ano de 1943. O nome do livro é Perto do Coração Selvagem. Porém, ela começou, o primeiro conto que ela escreveu, como já escritora, foi aos 19 anos de idade, né? Ela começou a escrever aos 19 anos de idade e publicou a primeira obra aos 24 anos. A última entrevista dela foi realizada pelo jornalista Júlio Lerner no programa Panorama da TV Cultura. Foi em 1º de fevereiro do ano de 1977. Foi no mesmo ano em que ela faleceu, né? Tem uma frase dela que eu gosto muito e que é de uma das obras mais conhecidas dela. Essa obra é A Hora da Estrela. E a frase, gente, é a seguinte, abre aspas. Bem sei que é assustador sair de si mesmo, mas tudo que é novo assusta, fecha aspas. Perceberam que filosofia maravilhosa? Eu entendo essa frase da seguinte forma. Eu acredito que sair do comodismo, sair da procrastinação, sabe? É um pouco assustador, já que já faz parte da rotina, né? Mas é necessário, até porque tudo que é novo assusta. Eu interpreto essa frase dessa forma e acho muito linda. Assim, a vida de Clarice e as obras dela são muito interessantes, gente. E eu gostaria de ressaltar também um momento muito marcante da vida dela, que foi quando a casa dela, o quarto dela pegou fogo. E aí, na tentativa de apagar o fogo, ela acabou se queimando e ficou hospitalizada. Quase perde parte do seu membro, se não me engano, foi da mão, né? E assim, mas em tudo, o que ela traz para nós é que ela é uma pessoa, ela foi uma pessoa muito guerreira, sabe? Ela trabalhou como voluntária, fez muitas obras que nos dão uma certa garra, sabe, para continuar lutando. Pois é, vamos às características das obras dela. Na verdade, uma das suas principais características é o questionamento do ser, o intimismo, a interação psicológica e a interiorização da narrativa. Mais pra frente eu explico para vocês sobre essas características. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre as obras. Existe uma dúvida, né? Há quem afirme que ela fez parte da terceira geração modernista e há quem afirme que ela já é uma escritora contemporânea. Mas independente dela ser modernista ou contemporânea, ela deixou um legado muito grande, muito bom para nós, né? O seu romance aqui no mapa nos fala, né? Que ela fez parte da terceira geração modernista,
com seu romance inovador e com a sua linguagem altamente poética. Ela escreveu obras importantes como Laços de Família, de 1960, Felicidade Clandestina, de 1971, e A Hora da Estrela, de 1977. Esta obra, esta última, A Hora da Estrela, é a mais conhecida obra de Clarice Lispector. Nessa obra, ela conta a história de Macábia, que é uma migrante nordestina. Ela é uma pessoa muito simples, do sertão de Alagoas, né, que vai para o Rio de Janeiro em busca de melhores condições de vida. Chegando no Rio de Janeiro, ela não encontra um bom emprego, ela encontra um subemprego, né? E divide um aluguel com mais 2 ou 3 ou 4 pessoas. E ela se torna mais uma figura invisível, né? Aquela velha história do nordestino que vai para o Sudeste em busca de uma vida melhor e acaba tornando-se um ser invisível lá. É uma obra muito interessante porque lembram-se dos narradores, dos tipos de narradores que nós já discutimos anteriormente? Pois é, essa obra, o narrador, ele é tão importante quanto Macábia, que é a personagem principal. O narrador até tem nome, gente. O nome dele se chama Rodrigo S.M. E esse narrador, o tempo todo, ele busca... No caso, Macábia, ela é um tipo de figura que... Bom, por ser uma pessoa tão sofrida, Macábia, ela acaba se conformando com a situação que ela vive, né? É um ser que não reclama mais, não briga mais, não sonha mais. Ela simplesmente existe, só existe. E o Rodrigo SM, que é o narrador, ele fica tão incomodado com isso, tão incomodado que ele... a leitura desse livro, gente, dessa história, é como se o narrador, ele entrasse na história pra, dar um norte àquele personagem. É uma história bastante interessante, né? Não é à toa que é a obra mais conhecida da Clarice. Eu espero que vocês possam pesquisar um pouco mais sobre ela. Não tem graça eu contar toda a história. Senão, vocês não serão leitores, vocês serão apenas ouvintes, né? Então, caso vocês tenham interesse, podem colocar no Google domínio público, coloca o nome da obra e o ano e o nome da autora, da escritora, e vocês vão conseguir a obra toda. É uma obra muito interessante porque lembram-se dos narradores, dos tipos de narradores que nós já discutimos anteriormente? Pois é, essa obra, o narrador, ele é tão importante quanto Macábia, que é a personagem principal. O narrador até tem nome, gente. O nome dele se chama Rodrigo S.M. Ela acaba se conformando com a situação que ela vive, né? É um ser que não reclama mais, não briga mais, não sonha mais. Ela simplesmente existe, só existe. E o Rodrigo SM, que é o narrador, ele fica tão incomodado com isso, tão incomodado que ele... a leitura desse livro, gente, dessa história, é como se o narrador, ele entrasse na história pra, dar um norte àquele personagem. É uma história bastante interessante, né? Não é à toa
que é a obra mais conhecida da Clarice. Eu espero que vocês possam pesquisar um pouco mais sobre ela. Não tem graça eu contar tudo, toda a história. Senão, vocês não serão leitores, vocês serão apenas ouvintes, né? Então, caso vocês tenham interesse, podem colocar no Google domínio público, coloca o nome da obra e o ano e o nome da autora, da escritora, e vocês vão conseguir a obra toda. Ou, caso vocês tenham dificuldade para achar, podem me avisar que eu posso estar passando para vocês em PDF, ok? E vocês podem ler ou no celular ou no computador de vocês. Agora, gente, agora vocês irão assistir a uma poesia da Clarice Lispector. Vamos lá? Quando eu não sei onde eu guardei um papel importante e a procura se revela inútil, eu me pergunto: se eu fosse eu, tivesse um papel importante para guardar, que lugar eu escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes eu fico tão pressionada pela frase "se eu fosse eu", que a procura do papel se torna secundária e eu começo a pensar. Aliás, eu diria melhor, eu começo a sentir. Eu não me sinto bem? Experimenta. Se você sente um certo constrangimento, é que a mentira em que nos acomodamos acaba de ser levemente locomovida do local em que se acomodara. No entanto, eu já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas, mudavam completamente de vida. Eu acho que se eu fosse eu, os amigos nem me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como não sei. Metade das coisas que eu faria, se eu fosse eu não posso nem contar. Eu acho até que por um certo motivo, eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu daria tudo que é meu, entregaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver, parece entrada nova no desconhecido. No entanto, eu tenho a intuição de que, passadas as primeiras loucuras da festa que seria, nós teríamos, enfim, a experiência do mundo. Experimentaríamos em pleno a dor do mundo e a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também em certos momentos seríamos tomados de um êxtase de alegria tão pura e legítima que eu mal posso adivinhar. Aliás, eu acho que eu já estou adivinhando, porque eu me senti sorrindo. Gente, com esse recital dessa poesia, finalizamos mais uma aula. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada, que Deus continue abençoando a todos. No portal de vocês terá uma atividade que vocês irão se divertir muito fazendo ela, tá ok? Até a próxima semana. Deus abençoe a todos. Beijos.